Então vamos dar início à aula. A gente vai fazer uma revisão básica aqui sobre a ondulatória. Como vocês sabem, nossa prova vai acontecer segunda-feira agora, dia 10, tá bom? Então é bom a gente ficar preparado para ela. E o conteúdo que eu vou aplicar na prova vai ser o conteúdo de ondulatória, esse conteúdo que a gente tem estudado aí nas últimas semanas. Então, primeiro, para que aconteça uma onda, é necessário que aconteça uma perturbação, isto é, uma alteração de alguma grandeza física. Nesse caso, o pulso ele vai ser uma perturbação provocada em um ponto de um meio que se propaga e se repete em todos os pontos desse meio. Por exemplo, quando você pega uma corda e balança ela, do início ao fim da corda, ela vai sofrer essa alteração aqui. Esse tamanho de alteração aqui, essa altura de alteração, nós chamamos de amplitude. A amplitude vai ter um significado mais importante ou interessante do ponto de vista de análise teórica e mesmo de cálculo, quando estivermos estudando instrumentos de sopros e instrumentos de corda, né? O som propriamente dito. Outro ponto que é muito importante de nós analisarmos é a definição da onda, tá, gente? A onda, ela é uma sequência regular e periódica de pulsos. Elementos importantes no gráfico da onda é os pontos aqui de cima. Esses pontos daqui de cima são chamados cristas, tá? Todos esses pontos aqui. E os pontos inferiores aqui nós chamamos de vale ou depressão. Importante reafirmar que o comprimento de onda é essa medida aqui. O comprimento de onda é a distância de uma crista a outra, ou a distância de um vale a outro, ou ainda, dado um ponto qualquer, por exemplo, esse ponto aqui, essa distância, sempre do início ao fim de um ciclo periódico aqui no nosso desenho, tá bom? Esse é o pulso de onda. Então, vale destacar que, dada uma pulsação e fixado um ponto P, no determinado ponto, o que vai acontecer? A onda ela vai se propagar e a impressão que dá é que o ponto está se locomovendo, né? Mas o ponto, na verdade, só está subindo a onda aqui. E aí ele vai possuir essa propriedade. A onda ela tem a propriedade de levar energia sem a necessidade de matéria, tá? Então vejam aqui. Pulsos e ondas transferem energia sem transportar matéria. Isso aqui é algo muito importante do estudo da ondulatória. A gente consegue transportar informações sem a necessidade de um meio material, necessariamente dito, tá? Elementos importantes são período, que é um intervalo de tempo, frequência, que é a quantidade de oscilações por segundo, e amplitude, que é a altura determinada de uma onda, tá? Cada um desses três fatores aqui dependem da fonte da onda, tá? Por exemplo, eu falando com vocês, vai ter um período determinado, uma frequência e uma amplitude fixa. Por exemplo, se você vai tocar um instrumento musical, vai ter outro. Isso só falando do som, né? Mas sem contar, por exemplo, com a onda do mar, com a onda de alguém balançando uma corda, e assim sucessivamente. Cada problema que envolve ondas, cada um deles determina um período específico, uma frequência específica e uma amplitude específica, tá? Então, eles são variáveis que dependem da fonte geradora, tá? E aí, como eu havia mencionado com vocês, no estudo da onda, tá? É importante a gente frisar algumas equações que são importantes. Que equações são essas? Termos explícitos é isso aqui. Claro que ainda tem toda a questão da onda estacionária, todo o conceito por trás das ondas mecânicas e eletromagnéticas, que eu vou pedir para vocês pesquisarem em casa, dar uma olhada nos vídeos anteriores. Ondas longitudinais transversais, mas eu vou focar um pouco também na matemática por trás do processo. Lembre-se que, quando se estuda a onda, os elementos fundamentais para se estudar é velocidade, comprimento da onda, o deslocamento da onda, o tempo, período e frequência, tá? Então, as equações que envolvem a ondulatória tem o princípio fundamental da ondulatória, equação fundamental, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Essa equação aqui é uma. Outra equação é velocidade
igual ao comprimento de onda sobre o período, pois, tá? Para quem não sabe aí, que eu não lembro, a frequência é o inverso do período, tá? Então, vamos substituir aqui. Outra equação importante é, em termos de corda, a velocidade é a raiz quadrada da força de tensão dividido pela densidade linear da corda. Um detalhe importante, que se a corda não for dada a densidade linear, você pode calcular como sendo massa sobre o comprimento da corda, se isso for dado também. Outro detalhe importante é que a velocidade pode ser, em algumas vezes, calculado como ΔS sobre ΔT, já que é, a gente tem essas fórmulas aqui que são úteis, tá? Então, esse é um detalhe importante, lembrando que o lambda é obtido como a distância de uma crista a outra da onda, tá? Ou abstraída de algum exercício. Vou pegar uma lista de exercícios aqui, tá? Alguns exercícios de ondulatória. Que a gente está fazendo. Pessoal, até aí, alguma dúvida? Pô, acredito que não, né? Ninguém se manifestou, então tá todo mundo de boa. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns exercícios de onda. Que a gente está fazendo aqui, analisando. Deixa eu adicionar aqui o Pedro. Bom, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Tô pegando algumas questões aqui aleatórias que a gente está fazendo. Então, olha só, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse aqui. Espero que todos consigam ler, ó. O som é uma onda, aí, alguns pontos aí para a gente analisar. Para se propagar, necessita de alguma coisa, e a altura desse som refere-se à sua. Então vamos lá. Bom, aqui tem um detalhe importante. Quando a gente havia conversado sobre a classificação das ondas, a gente classificou ela em duas maneiras quanto à sua natureza. Ela pode ser uma onda mecânica e onda eletromagnética. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Portanto, um dos exemplos clássicos de uma onda mecânica é o som. Então, o som ele é uma onda mecânica. E isso faz com que a gente possa cortar a letra a letra D e a letra E, tá? Sobra uma letra B e C. Para se propagar, ele necessita de um meio material. O som não se propaga no vácuo. Portanto, a letra B é correta. Ou seja, o som é uma onda mecânica. Para se propagar, necessita do meio material. E a altura do som refere-se à sua frequência. Quanto maior a frequência do som, maior é a altura. Não confundir a altura do som com o volume que geralmente nós falamos no dia a dia, tá? O volume do som, a gente fala de altura do som, mas não é isso, tá? A altura do som é, em termos de física, é falado sobre frequência, tá? Tanto em física quanto, por exemplo, em música. Alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer mais uma questão. Vou tentar aumentar um pouco mais aqui para ficar maior aqui.
Outro exemplo que nós estávamos fazendo, agora é com cordas. Vamos lá. Outro exemplo, olha só. Uma corda com 2 metros de comprimento é tracionada de ambos os lados quando ela é excitada por uma fonte de 60 Hz. Então a gente tem um comprimento da corda e nós temos uma fonte. Observa-se uma onda estacionária de 6 nós. Neste caso, qual é a velocidade de propagação da onda na corda? Então, há uma fixação da corda em 2 lados, ela é tracionada. Então, quando essa onda é submetida a uma frequência, ela adquire 6 nós, tá? Então, basicamente, é isso aqui que nós temos na onda estacionária. Deixa eu pegar aqui. Última aula, eu mandei para vocês, né? Não sei se foi na última aula, mas em algumas aulas atrás, eu havia mandado um mapa mental, certo? Sobre a parte de onda estacionária. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui. Mostrar aqui sobre onda estacionária. Então, na onda estacionária, nós iremos perceber uma coisa interessante, ó. Corda parada, não vai ter vibração, então a frequência seria zero. Se há uma oscilação em que só tem uma bolsa e 2 nós, então nós teremos aqui, nesse caso aqui, nós teremos o comprimento é lambda sobre 2. De 2 de 2 nós é 2 lambda sobre 2, 3 nós, 3 lambda sobre 2, tá? Então aqui nós vamos 3 nós não, 3 ventres, ó. 3 ventres vai ter o que, ó? 1, 2, 3, 4 nós, tá? Aqui nós temos 3 nós, aqui nós temos 2 nós, tá bom? E assim sucessivamente, tá? Deixa eu mostrar outra imagem para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui. Espero que dê para ver, tá, gente? Ó, essa imagem aqui é só para eu falar sobre o nó, tá? Olha só. O único ventre nós temos, ó. O N igual a 2 é o ventre, tá? Ó, o N é ventre, tá? Aqui nós temos o N igual a 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 nós. Então, em 6 nós, a gente vai perceber o seguinte, ó. Com 3 nós, nós temos 2 ventres. Com 2 nós, um ventre. Com 1, 2, 3, 4 nós, 3 ventres. Então, o número de ventres é 1 a menos que o número de nós. Então, se eu tenho 6 nós, como exemplifica essa questão, isso significa dizer que o nosso N vale 5, tá? Então, o nosso lambda, ele vai ser o quê? O nosso lambda não, o nosso L, que é o comprimento de onda. Vejam que ele quer a velocidade da onda na corda. Lembrem-se que nós temos, para calcular a velocidade, nós vamos utilizar alguma dessas fórmulas aqui. Mas a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Primeiro, nós vamos calcular o L. O L é igual a 5 lambdas sobre 2, tá bom? Por que são 6, né? Por que nós vamos usar o 6 aqui, gente? Porque lembre-se nessa questão aqui, qual que é a informação? Ele fala pra gente que são 6 nós, e aí, ó, vocês vão observar, ó, a cada nó que vai aumentando, cada vento que vai aumentando, nós temos aqui o fator que vai indicar, ó, no caso, 6 lambdas sobre 2. Ou, no caso aqui, ó, 3 ventres. Então, 3 ventres, 6 ventres, no caso, 5, 6, 7 nós. 6 nós, 5 ventres. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu estou confundindo a ordem dos números aqui, ó. É 6 nós, então é o contrário. São 6 nós, 5 ventres. Então, 5 lambdas sobre 2. Então, a gente vai calcular o lambda dessa maneira. Ó. A frequência a gente já tem, falta só calcular o lambda. Se eu sei a frequência, por exemplo, ó, eu poderia usar essa fórmula, posso usar essa fórmula aqui, só que essa fórmula aqui é para a frequência natural, tá? E a gente não estudou isso ainda, então a gente vai ver depois. Então vamos substituir alguns valores aqui, ó.
Primeiro, o lambda vale 2, então fica 2 igual a 5 lambda sobre 2. Multiplicamos cruzado, então 5 lambda é igual a 4. Aí é só passar o 5 dividindo. 4 dividido por 5, tá? A gente pega 4 e divide por 5, o resultado dá 0,8 metros, tá? Esse é o comprimento de onda. Então, quanto que vai dar a velocidade? A velocidade ele é igual ao comprimento de onda vezes sua frequência. Ou seja, é 0,8 vezes a frequência, que é 60. E aí, 8 vezes 6, 48, tá? Esse zero tira a vírgula daqui, então fica 48 metros por segundo. Apesar de parecer difícil, na verdade eu só estava confundindo os termos aqui, por isso que eu enrolei tanto nessa questão. Mas olha só, 2 nós, então a gente tem um ventre, tá? 3 nós, a gente tem 2 ventres. 4 nós, 3 ventres. Então, se eu tenho 6 nós, serão 5 ventres. Por isso que aqui ficam 5 lambda sobre 2, tá? Encontramos o lambda, depois facilmente nós encontramos a velocidade. Percebam que parece talvez ser difícil, mas se você ler com cuidado e aplicar corretamente a resolução da questão, a gente faz sem muitos problemas, tá? Alguma dúvida? Não, professor. Muito bom. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Agora nós vamos fazer um para calcular o comprimento de onda, tá? São questões misturadas aqui, tá? Então vejam só. É antiga essa aqui, que aí ainda tinha o trema nu aqui. Olha só, uma emissora de rádio FM opera na frequência de 1000 MHz, tá? Uma coisa que eu não sei se eu passei para vocês no início do ano, mas se eu não tiver passado aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidão. Cada unidade, cada letra que aparece nas unidades de medidas na frente, seja a letra M, a letra K, a letra F, P, enfim, essas letras possuem um número específico, tá? E cada número específico ele vai indicar para a gente valores importantes na hora de nós fazermos alguns cálculos. Eu vou mostrar aqui uma tabela para vocês. Na verdade, 2 tabelas. Só para exemplificar ainda mais as letras que nós utilizamos na física para denotar, para indicar para a gente valores específicos, tá? Dentro da notação científica. Então, o primeiro vai ser esse aqui, ó. Vou mostrar aqui separado. Então, aqui nós temos os prefixos grandes e os prefixos pequenos, que são esses aqui. Os menores, né? Os submúltiplos. Então, aqui, ó, o mega que vai aparecer nessa questão, ó, o mega, ele é 10 elevado a 6, tá? Isso significa dizer que esse 100 MHz, na verdade, é 100 vezes 10 a sexta, que por sua vez, se nós transformarmos em notação científica, é 1 vezes 10 a oitava. E esses dois zeros são acrescentados aqui no expoente. O detalhe importante aqui é que, às vezes, as questões não vão colocar o 1 na frente. Então, 10 elevado a 8 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a oitava. Continuando a questão, diz assim, admitindo que a velocidade da onda, tá, da propagação dessa onda, seja de 300 mil km por segundo, ou seja, 300 mil km por segundo é a mesma coisa que 300 milhões de metros por segundo. Em notação científica, tá? Eu tenho 8 zeros, então fica 3 vezes 10 também a oitava metros por segundo. A pergunta é, qual é o comprimento de onda emitido por essa emissora? Bem simples. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu quero saber o comprimento de onda, eu passo a frequência dividindo. Isto é, o comprimento de onda é igual a velocidade dividido pela frequência, que são as duas informações que nós temos. Efetuando a divisão, nós teremos 3 vezes 10 a oitava sobre 1 vezes 10 a oitava. Posso cortar o 10 a oitava com 10 a oitava, 3 dividido para 1, 3, portanto, 3 metros, tá? E aqui é interessante, precisamos encontrar a letra A como sendo a correta, tá bom? Olha só,
3 decímetros que está aparecendo aqui, ó, 3 dm, o D é 10 a menos 1. Então, 3 dm que aparece aqui, isso aqui, gente, ó, é 0,3 metros. O centímetro é 10 a menos 2. Então, fica 0,03 metros. Isso aqui, tá? Esse milímetro, 0,003 metros. E o N? O N é o nano, ó. O nano, tá aqui. O nano é 10 a nona, então é 0,0000003, tá? Então, com 8 zeros antes do 3, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente ficar atento aí nas unidades de medida, caso tivesse dado algum outro resultado aí na hora de fazer essa divisão. Por que eu estou falando isso também, né? Para ficar atento no seguinte, deixa eu mostrar aqui na questão. Se por acaso você não converte quilômetros em metros, na hora de você dividir 300 mil, que tem 5 zeros e aqui tem 8 zeros, então quando você dividisse, os 5 zeros menos os 8 daria 3 e o resultado daria em milímetros, tá? 3 milímetros. Então tenham esse cuidado, porque se você não prestar atenção nas unidades de medida, você vai acabar tendo que escolher uma outra alternativa que parece com a correta, mas que não é. Só para finalizar, mais um detalhe. Ó, tomem cuidado, aqui é quilômetros por segundo. Se tivesse em quilômetros por hora, nós iríamos dividir por 3,6 para obter o resultado em metros por segundo, tá? Só uma observaçãozinha, não está aparecendo aqui, mas vamos supor que por acaso aparecesse, né? O que faríamos? Agora uma outra questão aleatória aqui. Agora vamos falar sobre período, tá? É de uma mesma lista, então se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar ela completa lá. Essa questão diz o seguinte: o menino balançando em uma corda, de pendurado em uma árvore, faz 20 oscilações em 1 minuto. Aí ele pede o seguinte: pode-se afirmar que seu movimento tem, letra A, um período de 3 segundos, letra B, de 60 segundos, letra C, uma frequência de 3 segundos, e letra D, uma frequência de 20 Hz. Tá? Não é 3 segundos, é 3 Hz. Então vamos lá. O que é a frequência? Frequência é oscilações por segundo. Tá bom? Então, se ele está dizendo que o menino fez 20 oscilações em 1 minuto, ou seja, 20 por 60, que 1 minuto tem 60 segundos. Fazendo a simplificação, isso aqui vai dar 1/3, tá, gente? 1/3 aqui de Hertz. Então, ó, na frequência, esse aqui é 3, ó, 3 não é 1/3 e 20 não é. Então, a letra C e D são falsas. Vamos verificar a letra A, vamos calcular o período. Período é o inverso da frequência, portanto, 1 sobre 1/3. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3 vezes 1 dá 3, dividido por 1 dá 3. Então, 3 segundos. Alternativa correta, letra A. Alguma dúvida? Muito fácil, né? Vamos fazer mais uma agora. Deixa eu escolher outra aqui. Vamos pegar uma questão teórica aqui sem cálculo, tá? Só para a gente analisar a resposta. Questão bem simples, bem legal para se fazer. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das mecânicas, não precisam de um meio material para se propagar. Considere as seguintes ondas: som, ultrassom, ondas de rádio, micro-ondas e luz. Sobre essas ondas é correto afirmar que, vamos lá, a luz e micro-ondas são ondas eletromagnéticas e as outras ondas são mecânicas. Tá? Vamos ver aqui. A única onda, pessoal, mecânica é o som. Todas as outras são eletromagnéticas. Então ele está dizendo que, por exemplo, ó, luz e micro-ondas, né? Ele está dizendo que as ondas de rádio e ultrassom são mecânicas. Então isso aqui é falsa. A única onda mecânica é essa aqui, som.
A luz é uma onda eletromagnética, as outras são mecânicas. Falso. O som é uma onda mecânica, as outras são magnéticas. Essa aqui. E a última. Som e ultrassom são ondas mecânicas e as outras ondas são ondas eletromagnéticas, tá? Então essa aqui também é falsa. Eu só pesquisa. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Se o ultrassom é onda mecânica ou magnética aqui, né? Vamos tirar essa dúvida aqui, que agora apareceu uma dúvida. Ah, tá, vamos ver. Ah, pessoal, então eu tô confundindo aqui. Ultrassom é onda mecânica também, então a correta não vai ser a letra D, tá? Vai ser, ou letra C, vai ser a letra D. Essa é a correta, tá bom? Ultrassom também é uma onda mecânica. Eu bateu essa dúvida. Eu acho que eu confundi com a luz ultravioleta, né? A luz ultravioleta que é uma onda eletromagnética. Então, já ainda bem que eu pesquisei aqui para não ficar gravada aí essa, essa falha minha aí. Então, o som e ultrassom são ondas mecânicas, tá? Só dei uma pesquisada aqui para ver no Google mesmo se é ou não uma onda eletromagnética ou se é uma onda mecânica, tá? Alguma dúvida? Vamos ver outra questão aqui. Então vamos pular aqui para a questão 10 dessa lista. Questão 10 dessa lista fala o seguinte: ó, em uma onda sonora estacionária, no ar, a separação entre um nó e um ventre mais próximo é de 0,19. Então ele está dizendo para a gente que cada nó lá, de separação do nó e do ventre, é de 0,19. Considerando-se a velocidade do som igual a 384 metros por segundo, qual é o valor aproximado da frequência dessa onda, né? Interessante essa questão aqui, apesar de não dizer muita coisa para gente. Então vamos lá. Essa é uma questão de onda estacionária, tá certo? Então ele está dizendo para a gente que a separação entre o nódo e o ventre mais próximo é de 19 centímetros. Ele nos dá a velocidade do som. A gente tem a velocidade. E aí nós temos mais ou menos isso daqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então vamos imaginar, mesmo aquela imagem aqui, deixa eu ver se é aqui. Vamos pensar aqui, ó. A separação de um nó e o ventre mais próximo, né? Então seria basicamente a metade aqui. É de 0,19. Sério que é só isso? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma outra informação obscura aí. Para a gente poder chegar ao resultado desta questão aí, tá? Então, vejamos o seguinte. Analisando esse desenho aqui, vamos pensar assim, que na verdade nós vamos ter aqui dois pontos, né? Do nó até do ventre. Então, a velocidade da onda, ela pode ser descrita como sendo 2 vezes lambda vezes a frequência. Lembre-se que o lambda básico, ele é no fundamental, deixa eu ver se está aqui, no fundamental, o lambda o L é igual a metade do lambda, então o lambda vai ser o dobro do L, tá? Do comprimento L. Então, já que é uma onda sonora no ar, esse conteúdo aqui a gente vai estudar com mais detalhes no futuro, com tubos, tá? Então, esse aqui eu vou fazer meio por enquanto aqui. Lembre-se o seguinte, aqui o L é lambda sobre 2, então o lambda vai ser igual ao dobro de L, tá? Então, no lugar aqui desse lambda aqui, na verdade, isso aqui vai ser o dobro de L, tá? Esse aqui é o lambda.
Então, a velocidade de 334 igual a 2 vezes 0,19 vezes f. Portanto, a frequência vai ser igual a 334 dividido por 0,38, tá? 2 vezes 0,19 dá isso aí. Dividindo aqui, deixa eu pegar uma calculadora. 334 dividido por 0,19, não, 38 vai dar 878 aproximadamente. Então, aqui vai dar 878,94, né, aproximadamente aqui, 880 Hz, tá bom? Então, assim a gente chega no final desta questão. Alguma dúvida? Fazer mais uma questão aqui agora. Uma questão aqui teórica também agora, para, né, ver as possibilidades. Opa, essa questão aqui de 2011 não é exemplo de onda eletromagnética. Primeiro, microondas. B, radiação infravermelha, ultravioleta, raio-x e ultrassom. Como a gente viu agora há pouco, né? Questão depois que a gente viu lá, o ultrassom é uma onda mecânica, então ela é a única que não é uma onda eletromagnética. Então, letra E seria a correta, tá? Essa questão. Vamos ver aqui. Vou fazer essa outra questão agora. Uma onda periódica transversal se propaga numa mola, onde cada ponto executa uma oscilação completa a cada 0,20 segundos, tá? Esse valorzinho aqui, gente, é o período, tá? Período T é o período. Sabendo-se que a distância entre duas cristas consecutivas é de 30 centímetros, que é o lambda, pode-se concluir que a velocidade da propagação da onda é, primeira coisa, observe, unidade metros por segundo. Então, esse lambda aqui precisa estar em metros. 30 centímetros é 0,30 metros. Calcular a velocidade, uma das fórmulas é comprimento de onda sobre período. A gente poderia ter utilizado essa fórmula para calcular a frequência, mas não tem necessidade, basta a gente efetuar a divisão. Então, é bem simples. Comprimento de onda, 0,30. 0,20 é o tempo, período, né? Fazendo essa divisão, primeiro, podemos multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, para ficar mais fácil. E aí, 0,3 vezes 10 dá 3, e 0,20 vezes 10 vai dar 2. 3 dividido por 2, 1,5, tá? Então, a resposta é letra C, 1,5 metros por segundo, a velocidade desta onda. Alguma dúvida? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar encerrando a gravação aqui e fazendo a chamada com vocês, liberando para vocês estudarem para a prova, que vai ser segunda-feira.